Oi, meninas! Finalmente chegou o dia de eu trazer a abelhinha aqui pra vocês, meninas. Esse não é um vídeo da abelhinha, mas é um vídeo muito importante pra você que é artesã. Assiste aqui comigo até o finalzinho. Literalmente até o finalzinho, que eu vou mudar uma mentalidade que você tem aí como artesã. Vem comigo. Eu vou trazer a abelhinha aqui hoje. Eu vou começar a gravar já já. Aqui, ó. Eu até faço as linhas aqui já, ó. Confere aqui essas linhas lindas e maravilhosas. Eu comprei essa aqui. Nem foi eu que comprei, foi meu namorado que comprou. Ele até chegou atrasado no serviço, que ele teve que passar na loja antes de ir pro serviço. Mas ele comprou aqui pra mim porque eu só tinha preta. Eu vou usar a linha Duna, mas você pode usar outra linha. Eu vou explicar lá no vídeo bem detalhado ali quais linhas que você pode estar utilizando. Mas eu vou utilizar a Duna, então esse aqui eu comprei. Comprei o amarelo ouro, meninas. Esse aqui é o amarelo ouro que eu deveria estar fazendo a minha peça ali, ó, tá vendo? A minha pecinha amarela lá, ó. Nesse amarelo ouro, olha a diferença do amarelo ouro para aquele amarelo claro. Então a sua peça, você vai ter que fazer nesse amarelo ouro aqui, ó. E vamos lá nesse videozinho aqui. Esse videozinho eu venho mudar uma mentalidade que você como artesã tem. Possivelmente você tem essa mentalidade aí. Porque eu sei que quando a artesã tem dificuldade de viver do seu artesanato, ela tem essa mentalidade. Você aí tá conseguindo viver do seu artesanato? Se provavelmente você ainda não tá conseguindo viver do seu artesanato, você tem essa mentalidade. Tem, literalmente. E eu vou tentar mudar essa mentalidade aqui junto com você. Assiste meu videozinho até o final. Aí fala assim, eu vou tirar um tempinho agora, eu vou assistir esse vídeo da professora. Meninas, eu já sou professora há muitos anos, literalmente tem mais de 7 anos que eu sou professora e eu tenho muitos anos, eu nem lembro a quantidade de tempo, de anos que tem que eu faço artesanato. Sei que eu comecei na época da minha adolescência, eu fiz um pouco de artesanato, fiz ponto cruz, principalmente o que eu mais fiz foi ponto cruz na época, na adolescência. Aí eu depois dei uma parada e depois reiniciei novamente ali. Mas eu já faço artesanato há muitos anos e eu sou apaixonada literalmente com artesanato. E eu sabendo disso, eu posso dizer assim, eu domino muito tipo de artesanato, não, eu domino crochê, mas eu sei muita coisa sobre vários tipos de artesanato. E como eu sei que para você conhecer todos esses artesanatos, demora um tempo ali. Tanto que eu falo para minhas artesãs, meninas, se vocês querem viver do seu artesanato, escolham no máximo 3 tipos de artesanato, porque eu vejo várias meninas falam assim, ah, mas eu faço vários tipos de artesanato. Você pode fazer vários tipos de artesanato, mas se você quiser falar assim, eu quero viver do artesanato, você não pode ir, faça um pouquinho disso, um pouquinho daqui, não. Você tem que escolher no máximo 3. Se você escolher um, melhor ainda. Mas se você quiser, no máximo 3 tipos de artesanato que você pode escolher. Por quê? Para você conseguir viver do artesanato, você tem que pegar qualquer encomenda que você receba no caso, né? E consiga fazer. Então você pode olhar para aquela encomenda, ó, sei fazer, sei fazer, sei fazer, e não sair perdendo encomenda. Para você não perder nenhuma encomenda que você recebe, você tem que aprender a dominar o seu artesanato. Tanto que, tá vendo esse joguinho aqui? Eu tenho diversas alunas e seguidoras minhas que recebeu encomenda desse joguinho, não fez o joguinho, por quê? Porque não sabe criar, não soube criar essa peça sozinha. Eu tô trazendo videoaula para ajudar as meninas. Tem várias delas que tá lá dentro do meu grupo do WhatsApp, que você encontra aqui na descrição aqui abaixo, que começou a fazer esse joguinho aqui, tá vendo? Junto comigo e tá até com a encomenda. E elas conversaram com a cliente, ó, eu tô seguindo a videoaula da professora. Quando eu gravo de pouquinho em pouquinho, elas vão ter que esperar, né? Da professora, eu tô fazendo junto com ela. Mas assim que ela terminar as aulinhas, eu entrego a encomenda pra você. Mas, por exemplo, se eu não tivesse trago essa aulinha aqui, tem pessoas vendendo a aulinha. Você teria que pagar pra comprar a aula pra poder fazer esse trem aqui, essa pecinha. Ou esperar outro professor gravar, vai saber quando que isso ia acontecer ali pra você. Então, imagina se você tivesse que fazer isso em dominar o seu artesanato em todas as áreas. Aí eu faço 6, 7 tipos de artesanato. Para você não perder encomenda, você teria que dominar esses 6, 7 tipos de artesanato, porque todo cliente que chega em você, você faz. E para dominar um artesanato, eu falo com você, não é do dia para noite. Ó, do dia para noite. Eu demorei muito tempo para dominar o crochê. Assim, hoje em dia eu domino, literalmente domino. Você chega com a foto no mim, igual as meninas lá do grupo tá mandando várias fotos para mim fazer criação. Tô fazendo esse aqui. Depois desse aqui, eu já até iniciei esse aqui, ó. Já iniciei a gravação desse aqui também, ó. Que é outro modelinho criado por IA também, que é só olhando a foto. E tô criando. E já tem várias meninas me pedindo outras aulinhas lá. Então, eu falo assim, eu consigo olhar com a peça e consigo fazer. Consigo aumentar, diminuir. Então, eu sei fazer ali só no olhômetro, criando qualquer peça. Então, por exemplo, supondo que eu venda, hoje em dia eu não vendo mais porque eu sou professora, eu tenho que dar suporte às minhas alunas ali no caso. Então, eu não tenho tempo de ficar criando pecinha para vender ali no caso. Mas se eu vendesse, qualquer cliente que chegue em mim e fale assim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu sei fazer do crochê.
do crochê ali, literalmente ali. Eu faço assim, eu domino 3 áreas. Eu domino o crochê, eu domino o pano de prato. Qualquer foto que eu consiga olhar de pano de prato de biquinho, eu sei todos os pontos, pode ser um biquinho pequeno, um biquinho grande, eu sei fazer, então seria a minha segunda área. E a terceira área seria o tapete na talargaça. Eu sei fazer qualquer tipo de tapete na talargaça, usando a agulha mágica ou fazendo no amarradinho. Então, seriam as minhas 3 áreas que eu domino, literalmente. Que são, pode dizer assim, os 3 tipos de artesanato que eu mais gosto são esses. Crochê, barradinhos, amo barradinhos, tanto que eu tenho vários pães de prato. Quando eu tô um pouquinho estressada, eu venho aqui, pego um e começo a fazer. Então, e o terceiro é a talagaça, que eu também adoro. Eu tenho até umas ali, ó, no cantinho ali, guardadinho ali, ó. Eu também amo talagaça, literalmente amo. São os 3 tipos de artesanato que eu domino. Você deve escolher também no máximo 3, porque quanto mais artesanato, vamos supor que eu tivesse escolhido um quarto, eu teria que gastar mais um tempo aprendendo a dominar esse quarto. E escolher o quinto, mais um tempo aprendendo a dominar o quinto. E quando você aprende uma área, tô dominando o crochê, você nunca pode parar de estudar, porque o crochê ele evolui. Tanto que chegou a parte daí agora, a gente tem que continuar estudando, porque a gente não, se não continua estudando, a gente para no tempo. Então você tem que continuar estudando o que você já dominou e aprender o novo. Então você continua estudando crochê e aprende o pano de prato. Aí eu aprendi o pano de prato, tô dominando. Eu continuo estudando crochê e pano de prato e venho aprender a próxima área. E por assim vai. Então, quanto mais artesanatos, mais difícil você fica para você ali, porque você gasta tempo e além disso você tem encomendas para poder fazer. Mas o que eu vim falar aqui é referente a você ter metas na sua vida, meninas. Sei que tem muitas artesãs que acontece o seguinte, tanto que aconteceu isso comigo hoje, já aconteceu coisas parecidas outras vezes. Para você que é artesã, que ainda não sabe, eu tenho um curso de crochê, que é onde eu ensino você a dominar o crochê, que é pegar essas fotos assim, ó, e criar sozinha, criar a peça sozinha da sua mente, sem você precisar. Esse exemplo aqui, vamos supor que antigamente alguém chegasse e falou assim, eu quero um jogo da abelhinha. Provavelmente já aconteceu com você, algum cliente chegou, pediu alguma coisa, você não encontrou e não fez para ela porque não sabia. Antigamente não tinha essa imagem, também não tinha nenhuma videoaula da abelhinha no YouTube. Então, se chegasse a um cliente e falasse, você faz um jogo de abelhinha para mim? Você conseguir fazer um jogo de abelhinha sem achar foto, sem achar imagem, sem achar gráfico para ele, criando da sua própria cabeça. Eu vou criar um jogo da abelhinha de banheiro da minha própria cabeça aqui. Então, o meu curso, ele ensina isso. Ensina você a dominar literalmente o crochê. Então, você sai de lá do meu curso olhando para essas pecinhas e dominando isso aqui, ó. Criando sozinho, literalmente sozinho. Ele é um curso extenso, tem bastante coisa. Ele vem do básico, intermediário, avançado e profissional. Você sai de lá uma profissional do crochê, meninas. E eu tenho o curso de vendas, que é o curso onde eu vou ensinar você a viver do seu artesanato. Vou ensinar você a vender no Instagram, vou ensinar você a vender no Facebook. Vender, é vender mesmo, não é só divulgar não. Literalmente vender, conquistar clientes, realizar vendas no YouTube. Vou ensinar você a vender pelo WhatsApp. Então vou ensinar você a fazer envios, divulgação e várias outras coisas. Conversar com clientes, que é o principal ali para você conseguir vender suas peças. Muitas vezes, às vezes, o cliente chega em você não consegue vender. Então, eu ensino isso para você ali dentro dos meus cursos. Então, eu tenho esses 2 cursos. Hoje de manhã, ontem, entrou um artesão dentro do meu curso de crochê e aconteceu o quê? Eu realizo atendimento 2 vezes ao dia. Então, para você que vai participar dos meus cursos, você sabe disso. O professor atende 2 vezes ao dia. Então, eu atendo pela parte da manhã. Então, eu paro o que eu estou fazendo, tiro às vezes 1 hora e meia, que normalmente demora, porque eu tenho muitas alunas dentro do meu curso. Para essa 1 hora e meia, atendo na parte da manhã. Aí acontece o quê? Aí eu volto, faço as minhas coisas, igual, por exemplo, hoje de manhã eu já atendi. Eu acordei, fiz minhas coisas, realizei o atendimento agorinha e agora eu vou começar a gravar a aula da abelhinha para as meninas. Aí, de tarde, eu faço a mesma coisa. Eu vou parar 1 hora e meia mais ou menos, realizo o atendimento novamente a segunda vez e depois eu volto fazendo as minhas coisas. Normalmente eu realizo esses 2 atendimentos, uma na parte da manhã e uma na parte da tarde. E se sobra um tempo na parte da noite, ó, está sobrando um tempo aqui, nem sempre acontece, raramente acontece esse sobrar tempo na parte da noite. Eu vou lá e atendo as meninas novamente ali, então gasto mais 1 hora e meia, nem sempre sobra tempo. Então, acontece desta forma ali no caso ali.
Só que, por exemplo, se você me manda mensagem de manhã cedo, assim que eu for atender, eu te atendo. Te atendi ali. Aí, se você me mandou mensagem depois que eu atendi a primeira vez, você vai ter que esperar eu voltar aí na segunda vez para te atender, que é a parte da tarde. Se você me mandou mensagem depois da parte da tarde, depois que eu já atendi, então vamos supor que eu atendi 3 horas da tarde. 3 horas da tarde eu parei e atendi todas as meninas novamente pela segunda vez. Se você me mandar mensagem lá para as 4h30, 5 horas, que é a hora que eu já terminei o atendimento, 6 horas da tarde, se eu não atender de noite porque não sobrou tempo, eu vou te atender no outro dia de manhã. Então acontece dessa forma, porque igual eu falo com as meninas, eu sou professora, então eu tenho que gravar videoaula para as meninas no YouTube, eu tenho minhas coisas de casa para fazer, eu tenho um aplicativo para mexer, porque o aplicativo eu programo ele, no caso. Então eu tenho várias coisas para fazer durante o meu dia. Eu não consigo ficar o tempo todo no atendimento, atendendo constantemente as meninas aí. Quem sabe um dia eu ainda vou colocar ali, montar a minha própria empresa, porque eu quero montar pessoalmente. Já cheguei ali tentar fazer isso online, mas infelizmente online não dá certo. Então eu quero montar pessoalmente, ter as pessoas ali trabalhando para mim e vai ficar uma pessoa o tempo todo no atendimento só atendendo mesmo. Mas por enquanto, meninas, eu ainda não tenho isso, então eu atendo no meu tempo, uma vez da parte da manhã, vou lá, te atendo, tiro as suas dúvidas, te respondo e volto novamente na parte da tarde. Se você mandou mensagem novamente, eu vou lá, te atendo, te respondo. 2 vezes ao dia que acontece o atendimento. Isso de segunda a sexta. A sexta. No sábado também, se sobra um tempinho, porque normalmente o sábado eu deixo para dar faxina dentro de casa. Se sobrar um tempinho no sábado, eu venho e te atendo também novamente no sábado. Então eu tiro 2 vezes ao dia também, na parte da manhã e na parte da tarde. Se não dá, eu atendo pelo menos uma. Se não deu nenhuma, tudo bem, porque o atendimento funciona de segunda a sexta. Segunda a sexta eu tô ali para atender você. Então, aconteceu o seguinte, ela entrou no meu curso ontem e aí eu fui e coloquei, adicionei na parte da manhã quando eu fui atender, adicionei ela dentro do curso e aí liberei os primeiros módulos do curso para ela estar assistindo. O meu curso, ele funciona da seguinte forma, ele é um curso de coaching básico, como eu já expliquei, e ele não é livre, então você não tem a opção de chegar no curso e falar assim, ó, deixa eu ver quais módulos aqui eu acho mais importante para mim e eu vou assistir somente os módulos que eu acho importante para mim. Isso não acontece no curso, você inicia no curso o primeiro módulo, aí você terminou ele, eu te passo o segundo módulo, você terminou ele, eu te passo o terceiro módulo. E dentro do curso existem vários módulos que têm exercício. Esses exercícios são para analisar o seu desenvolvimento. É tipo uma escola. Na escola, quando você passava, fazia, tinha aquele monte de exercício que o professor analisava, tinha aquele monte de prova, assim, você passava um bimestre, que antigamente chamava bimestre, não sei como é que se chama hoje em dia, mas você passava o primeiro bimestre, dando exemplo, o primeiro bimestre, do começo ao fim. Chegando no final do bimestre, o professor não passava uma prova para você e durante esse bimestre tinha vários exercícios, o professor te analisava. Através daquele exercício, ele conseguia ver, através da prova, ele conseguia ver o tanto de desenvolvimento que você tinha. Então, normalmente, por exemplo, uma prova valia de 10 pontos. Então, se você tira 7, quer dizer que você está ali 7% de aprendizado dos 10 que ele te ensinou. Se você tira 3, ele entende que você só aprendeu 3% dos 10 que ele te ensinou. Então, através disso, ele consegue te analisar e consegue te ajudar. Claro que na escola pública eles não faziam esse ajudamento. Aqui eu ajudo as artesãs. Então, tem módulos do curso que tem exercício. Então, eu te passo um exercício, você vai lá, conclui esse exercício e me retorna com ele. Você passa ele para mim. Você retorna esse exercício para mim, eu vou verificar o seu exercício. Se tiver certo, eu sei que você tá indo muito bem no curso, ou essa daqui tá indo muito bem no curso, e eu te passo o próximo ano. Se tiver errado, eu vou te auxiliar, te ajudar, falar assim, ó, artesã, você errou nisso, nisso e nisso. Aqui você faz assim, 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 eu te explico como que faz e você refaz o exercício. E eu vou ficar com você naquele módulo ali até você conseguir concluir ele. Porque a gente não adianta pular etapas, eu não sei fazer isso, eu vou pular pro próximo módulo, porque o módulo da frente, ele depende do módulo de trás. Então, por exemplo, o crochê. Você entra no crochê ali, você precisa aprender os pontos para poder fazer uma peça primeiro. Não estou gostando desses pontos aqui, vou passar para a criação da peça já. Você vai ter uma dificuldade na hora da criação da peça. Então, o curso ele funciona dessa forma. Se você pula módulos do curso, você tem dificuldades lá na frente. E dificilmente você vai conseguir ter resultados no curso
se você ficar pulando modos. Então, normalmente, quando o curso é livre, as pessoas, em geral, não só vocês artesãs, tendem a assistir somente o que ela acha necessário. Se o meu curso fosse livre, antigamente acontecia isso, meu curso era livre, e eu conseguia verificar as artesãs que assistiam o meu curso ali, quais modos ela está assistindo. Eu via muitas artesãs pulando modo, e depois não tinha resultados. Por quê? Não seguia o curso de forma correta ali. Então, hoje em dia, o meu curso é trancado por isso. Eu resolvi uma hora e falei assim, não, chegou a hora de eu trancar o curso. Porque eu tava percebendo que tinha muita artesã pulando essas etapas que são importantes, mas elas achavam que não eram importantes e depois não tinha resultados no curso. Então eu falei assim, chegou a hora de eu mostrar para as artesãs que a gente não pode pular etapas na nossa vida. A gente tem que ir degrau a degrau, pra gente conseguir chegar lá em cima e ter o resultado que a gente deseja. E hoje em dia, que o meu curso é trancado, já tem muito tempo que ele é trancado, as meninas têm resultado com meus cursos. As meninas que chegam até o final, aliás, têm resultado com o curso. Por quê? Eu sigo ela passo a passo. Se ela tem dificuldade, eu ajudo. Isso acontecia muito antigamente. Às vezes a artesã fazia um módulo, errou no módulo e mesmo assim passava para o próximo modo. Ah, isso aqui eu fiz errado, não tem importância não. E passava para o próximo modo. Se você errou no modo dela, quer dizer que você não aprendeu que é conteúdo suficiente, vai ter dificuldade em outras áreas ali. E se eu tô aqui para te ensinar a dominar o crochê, se você erra alguma coisa, você tem que aprender aquilo até você conseguir, porque senão você não consegue dominar o crochê ali no caso. Então, o curso, ele é realmente extenso e eu te sigo módulo a módulo. O curso de crochê, ao total, hoje em dia, tem 28 módulos, tá? Às vezes você chega, tem até mais módulos ali, se eu achar necessário. Tem 28 módulos ali, dividido em parte, onde você aprende criação por videoaulas, criação por gráficos, criação por olhômetro e criação de peças sozinhas. E em todos eles você aprende a aumentar e diminuir. Videoaula, aprende a aumentar e diminuir. Gráficos, aprende a aumentar e diminuir olhando o gráfico. Olhando a peça, você aprende a aumentar e diminuir. Como que eu faço essa peça num tamanho menor, num tamanho maior? E sozinha, onde você aprende, ó, preciso criar uma passarela aqui na minha cozinha de 1,20 m. Aí, iniciando as correntinhas, eu sei mais ou menos que eu preciso de tantas correntinhas ali no caso, para mim poder fazer essa passarela de 1,20 m. Então, você sabe as técnicas que você precisa fazer para poder fazer a medição e saber que a passarela de 1,20 m, você inicia com tantas correntinhas. Então, o curso tá ali para isso, no caso. E aconteceu o que ali no caso? Ela entrou ontem, aí eu adicionei ela dentro do curso, aí na parte da tarde eu fui lá, realizei o atendimento, ela não tinha mandado mensagem ainda. Aí ela me mandou mensagem depois do meu segundo atendimento, então eu só vim responder ela hoje de manhã, porque ontem eu não consegui gravar a aulinha de noite, porque eu fui fazer janta ali, a minha janta demorou ontem no caso, então eu não consegui realizar o atendimento na parte da noite. E aí, eu vim atender ela só hoje de manhã. Aí, olha que ela entrou ontem, e ela foi e disse assim, ó, tô achando que demora muito soltar os modos, porque ela me mandou mensagem depois do segundo atendimento, então ela teve que esperar hoje para me soltar o próximo modo para ela. Aí ela disse assim, meu plano é para 30 dias. Vai segurar o modo quando der um mês, não conseguir estudar nada. Então ela quis dizer com isso que o plano dela de participar do meu curso é de apenas 30 dias. Ela não vai ficar mais do que 30 dias no meu curso. E olhando sinceramente para você que é artesã, você acha que em um mês você domina o crochê? Você acha que em um mês, literalmente um mês, você domina o crochê? Essas 4 partes que eu falei, criar por videoaulas, criar por gráficos, criar peça no olhão, qualquer peça. Se olhar para qualquer peça é criar. Tanto que as meninas esses dias estão me pedindo um monte de peça, porque eu faço assim, eu domino o crochê. Então, se eu olhar para qualquer foto, igual essa, eu tô gravando videoaula para vocês, igual essa aqui, que é a próxima videoaula que eu vou gravar, e várias outras peças, só olhando. Então, é isso. E por último, criar a peça sozinha, que eu já te expliquei como que funciona. Então, você aprende tudo isso em um mês, literalmente um mês. Te pergunto, você que faz crochê, você acha que em um mês você aprende a dominar o crochê? Dominar mesmo. Não é só brincadeira não, né? Dominar. Você sabe que não. Literalmente você sabe que não. Eu falo isso em outros tipos de artesanato. O amigurumi. Em um mês você olha para qualquer foto que você não vê no Pinterest. Deixa eu procurar uns amigurumi no Pinterest. Qualquer foto que você vê no Pinterest de um amigurumi, você olha para ele, sei fazer, sei fazer, sei fazer, sei fazer. Em um mês. Próximo, tricô. Artesanato em resina. Artesanato em madeira, artesanato em MDF.
e vários outros tipos de artesanato que tem aí. Em um mês você já está dominando até os artesanatos mais fáceis. Você demora um tempo para dominar esse artesanato. Não é assim. Então ela diz que o plano dela de participar do meu curso é de 30 dias. Então ela quer terminar o meu curso em 30 dias, no máximo. Ela não quer ficar mais do que 30 dias. Tanto que ela falou ali, ó, se ficar assim, mês que vem eu não participo. Então ela diz que mês que vem ela não vai participar. Então, porque ela só quer ficar 30 dias mesmo. E eu fui e virei pra ela, dei um choque de realidade que eu dou até pra você também. Se você acha que é assim, infelizmente não é. Eu falei com ela, o meu curso aqui, ele é um curso extenso, onde você vai aprender essas 4 horas, 4 partes que eu falei pra você aqui. E o mínimo de tempo que você vai ficar no meu curso é de 6 meses. Então ela tem que ter essa noção de que no mínimo 6 meses ali para terminar. Eu não falo exatamente 6 meses, porque você fala assim, daqui a 6 meses eu começo o meu curso, não daqui a 6 meses você, mas eu tô fazendo isso. Isso depende muito da artesã. Por quê? Você entra no meu curso de crochê, você vai ver o tempo que você tem para assistir as aulas. Ah, eu tenho o meu dia todo. Rapidinho, você termina o modelo. Tem meninas que assistem um meu curso, manda mensagem às vezes de manhã, eu passei um próximo módulo para ela. De tarde ela tá falando assim, professor, eu terminei. Eu atendo ela novamente e libero o próximo módulo. No outro dia de manhã ela fala assim, terminei, professor. Então elas têm o dia todo, fica o dia todo, essa faz as coisas de casa, não tem mais nada a fazer. Vem cá e crochê, às vezes não tem encomenda nenhuma para fazer. Então assiste as minhas aulas rapidamente, todos os dias. Então elas terminam mais rápido, então fica em torno de 6 meses ali no caso no curso. Mas se você for demorar, às vezes for assistir a aula 2 dias da semana, 3 dias da semana, às vezes você só tem a parte da noite, às vezes você só tem a parte da manhã. Eu tenho alunos que têm filhas, por exemplo, que assistem as aulas somente em tempos determinados. Eu já escutei de aluno minha falar assim, professor, eu só assisto as aulas quando a minha criança dorme. Então, quando a criança dorme, ela vai fazer um pouquinho de coisa de casa, provavelmente se sobra um tempo, ela vai lá e assiste minhas aulas. Então, essa artesã vai demorar um ano e meio para terminar esse curso, provavelmente. Então, não vai ser assim, porque tem muita artesã que acha que é assim. E fala isso em questão de vendas, provavelmente você tem esse pensamento também. Te pergunto, nessa parte de venda, você já começou a divulgar e acabou desistindo porque não estava tendo resultados? Porque provavelmente você achou que era assim, ó. Eu falo para as minhas artesãs do curso de venda, meninas, para você começar a ter resultados em venda, você demora em torno de 1 ano fazendo as coisas certinho. Fazendo as coisas certinho, você começa a ter resultados em 1 ano. Começa a ter vendas constantes todos os meses em 1 ano, literalmente. Aí a artesã às vezes começa. Divulguei o primeiro mês no Instagram, não tive resultado. Isso não dá resultado, não. Vou parar com isso. Não é assim. Instagram, plataformas como Instagram, TikTok, Facebook, vão demorar meses você fazendo divulgação da forma certinha para você ter o resultado. E aí, por isso que eu falo que muitas artesãs têm dificuldade de ver seu artesanato, porque tem isso na cabeça. Ah, se não for para acontecer agora, eu não quero daqui a 6 meses, não. Eu não vou gastar o meu 6 meses do meu tempo divulgando no Instagram, não. Aí acontece o quê? Você começa a divulgar agora, desiste. Daqui a 6 meses você tá sem vender ainda. E se você estivesse fazendo certinho, todos os dias sua divulgação certinho, daqui a 6 meses você poderia estar começando a colher os frutos ali. É uma plantação. Você acha que a plantação é do dia para onde? Você planta um milho ali, assim, ó, daqui a 3 dias eu quero que esse milho esteja enorme. Daqui a 1 mês, eu acredito que demora, eu não sei quanto tempo demora um milho ficar bom ali, mas eu acredito que demora um pouquinho mais de 1 mês, né? Faz tanto tempo que eu não planto milho, eu plantei na época da minha infância, que eu já nem lembro mais. Mas eu acredito que demora mais de 1 mês. Mas você não vai plantar um milho e falar assim, ó, daqui a 10 dias eu quero estar colhendo esse milho. Não, você planta, você rega, você vai ali cuidando daquele milho, para daqui a um tempo ele te trazer retorno ali. As redes sociais são as mesmas coisas. Você planta as suas postagens, pode dizer assim, e vai mantendo ali. E daqui a um tempo você vai ter resultado. Eu falo com as meninas do meu curso de venda. Meninas, não cheguem aqui achando que daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, você vai estar tendo uma renda de R$ 1.000, R$ 1.500. Isso não acontece. Você vai ter que plantar e regar por vários meses, em torno de 1 ano, para você começar a ter resultado. Mas se você planta agora, vai regando, vai cuidando direitinho, daqui a 1 ano você começa a ter resultados. Se você planta agora, desiste, daqui a 1 ano você vai ter resultados? Não, daqui a 1 ano onde você poderia estar tendo resultados, tá ganhando dinheiro, você não está, porque não fez ali da forma correta. E eu fui e virei para dar o choque de realidade para ela. Ó, o curso aqui você vai demorar em torno de 6 meses no mínimo para terminar o curso. No mínimo para terminar o curso. Então, se ela tá esse plano de 30 dias,
falei pra ela que não vai dar. Então, possivelmente, ela não vai participar mês que vem. Porque o meu curso é uma mensalidade. As artesãs pagam uma mensalidade porque eu dou suporte às meninas. Dou suporte. Eu falei com você, dou atendimento 2 vezes ao dia para as artesãs ali. E por isso que ele é pago mensalmente. Mas eu tenho acesso anual, acesso vitalício, que você tem um super desconto quando você paga o acesso anual e paga o acesso vitalício, que você paga e fica o resto da vida com o curso ali, no caso, para você. Então você tem um super descontão, você não precisa ficar pagando todo mês se você não quiser. Exemplo aqui do desconto que tem no momento. Se você paga o acesso anual do meu curso de crochê, você estaria pagando ali 3 meses. Em 3 meses você paga o acesso anual. E se você está pagando mensalmente, você paga o primeiro, segundo, terceiro, quarto. A partir do 4º mês, você continua pagando. Se você tivesse pagado o acesso anual, no 4º mês você já não precisa estar tendo esse pagamento no caso. Então, por exemplo, o curso custa R$15 por mês, o acesso anual custa 40, por exemplo, você paga R$40 no ano. Então, provavelmente ela queria pagar somente R$15 esse mês, e o mês que vem já não queria pagar mais R$15. Infelizmente tem isso aí. Mas o que eu vim falar aqui pra você, artesã, é referente a isso. Meninas, coloquem isso na cabeça de vocês, que as coisas não são assim do dia pra noite. Infelizmente não acontece assim. Eu mesmo gravo minhas aulas aqui. Às vezes eu queria pegar a aula da Belinha que eu vou gravar agora e queria falar assim, ó, daqui a 30 minutos eu quero acabar essa gravação, editar o vídeo e já postar no YouTube, porque eu tenho outras coisas pra fazer. Eu sei que não acontece assim, por exemplo, esse daqui que é a Belinha que eu vou gravar, provavelmente eu vou demorar horas pra gravar, editar, postar. E aí, quando sobrar um tempo, eu faço as minhas outras coisas aqui. Mas eu queria que fosse rápido, mas não é. A gente tem que entender isso. Então, o prazo dela de 30, o plano, né? Que é o plano dela, entrou no meu curso com um plano de 30 dias. Não vai dar certo. E para você que às vezes quer entrar no meu curso futuramente e dominar o seu artesanato, parar de ter que esperar videoaula de professor e criar suas peças sozinho aí, coloque um prazo aí de no mínimo 6 meses. Então, esse é o prazo. No mínimo 6 meses, fazendo constantemente. Se você faz um dia sim, um dia não, de vez em quando, já coloca um prazo bem maior aí na sua meta ali. E, bora lá, meninas. Vou gravar essa videoaula aqui linda e maravilhosa agora, tá vendo? Dessa abelhinha pra vocês aqui, pra poder trazer. A aula vai ser postada hoje, viu, meninas? Postada hoje, essa abelhinha maravilhosa que vocês estão muito me pedindo, essa abelhinha aqui. Não é difícil de criar, não, viu? Bora lá?